chamo Alexandre, eu faço parte dessa comunidade, como diz o pastor Ricardo, juntamente com vocês, e é uma alegria estar aqui, poder compartilhar um pouco da porção da palavra do Senhor. Nós estamos numa série chamada Nós, onde nós estamos tratando sobre a unidade da igreja. Nós estamos tentando expor e esboçar o texto presente lá no capítulo 4 de Efésios, onde o apóstolo Paulo trata exatamente sobre isso. A necessidade de nós vivermos unidos, firmados, conectados com o vínculo da paz. E nós estamos tratando sobre isso ao capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 7. Efésios capítulo 4, a partir do verso 7. Nós vamos ler dos versos 7 ao verso 16. Eu não trouxe o texto em tela exatamente para estimular você a ligar sua Bíblia, a abrir sua Bíblia. Efésios no capítulo 4, a partir do verso 7. Palavras do apóstolo Paulo. Ele diz o seguinte: a cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva, por meio da generosidade de Cristo. Por isso, as Escrituras dizem, quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Notem que diz que ele subiu. Por certo, isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior. E aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. Senhor, eu quero te agradecer, ó Pai, e te louvar por tudo aquilo que o Senhor já tem feito aqui nesse lugar. Eu quero te agradecer, ó Deus, de um modo muito especial pela parceria, pela amizade do Grupo Elos, que sempre compartilha conosco os seus dons, os seus talentos. Obrigado por esse momento aqui de louvor, de adoração. E nessa hora eu quero te pedir, Deus, que o Senhor prepare cada coração aqui presente, que o Teu Espírito Santo esteja preparando cada família, cada pai, cada mãe, cada membro dessa comunidade. Me usa para o louvor da Tua glória, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos tratando sobre unidade e o apóstolo Paulo fala muito bem sobre isso em algumas das suas cartas, mas especialmente no capítulo 4 de Efésios. A gente precisa lembrar que Paulo escreve essas cartas, e eu gosto muito de analisar o contexto que cada livro foi escrito, mas Paulo escreve essa carta em aproximadamente 61 depois de Cristo. Ele foi preso por 2 vezes em Roma por pregar o evangelho, e ele escreveu essa carta na primeira vez que ele foi preso. E aí os irmãos em Éfeso ouviram falar que Paulo, o fundador da igreja de Éfeso, estava preso. E aí eles, muito angustiados, começaram a falar para as igrejas próximas que eles estavam muito preocupados com o pai na fé deles. E aí Paulo ouve falar que eles estão angustiados e resolve escrever a carta aos Efésios. É uma carta muito pequena,
tem apenas 6 capítulos, e no capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3, Paulo trata muito mais sobre teologia. Ele fala um pouco sobre predestinação, sobre eleição, sobre o trabalho de Jesus, a missão de Jesus de fundar a sua igreja. E aqui Paulo nos ensina algo muito importante. A igreja de Jesus nasceu no coração de Deus desde a eternidade. O que Jesus fez ao estar nessa terra, como o texto fala, o que Jesus fez ao descer essa terra foi trabalhar para que a sua igreja pudesse ser edificada na rocha e assim perpetuar tudo aquilo que os apóstolos haviam ensinado. Os apóstolos então recebem essa missão de Jesus de construir igrejas, e cá nós estamos. Me parece que tanto Jesus quanto os apóstolos fizeram um trabalho brilhante, um planejamento estratégico sem igual. 2000 anos depois estamos aqui falando sobre ele, unidos e reunidos como igreja para o louvor da sua glória. E aí, nesses 3 primeiros capítulos, Paulo vai tratar sobre essas questões, e aí ele começa o capítulo 4, o capítulo 5 e o capítulo 6, tratando de questões mais práticas. Por isso que ele começa o capítulo 4, você vai ver na sua Bíblia que o primeiro versículo começa com portanto. Então ele esboça toda uma teologia acerca de Cristo e a igreja, e em seguida ele começa algumas orientações práticas para todo crente em Jesus. Nós estamos tratando sobre isso. E aí Paulo deixa claro ao terminar a carta de que a igreja de Cristo é o clímax do plano salvador de Deus e é o centro do projeto que Deus iniciou desde a eternidade. Eu aprendi isso muito cedo ainda na minha adolescência, lá na cidade onde eu nasci. Lá nós aprendemos o que era igreja e desde então eu sou apaixonado pela igreja de Jesus. Eu trouxe algumas imagens aí para ilustrar uma pequena ideia. Eu preciso que você pense comigo em um quebra-cabeça desses gigantescos, um quebra-cabeça de 10.000 peças, espalhados sobre a mesa. Eu não tenho paciência, apesar de não ter TDAH, mas eu não tenho paciência para montar quebra-cabeça. Mas tem gente que passa dias montando quebra-cabeça de algumas milhares de peças. Mas imagina aí esse quebra-cabeça espalhado no chão ou sobre a mesa, com cores diferentes, formas diferentes, pontas diferentes, algumas com alguns vácuos, outras maiores, outras menores, com formas que não têm absolutamente nada a ver se você olha para elas separadamente. Mas aí, à medida que o quebra-cabeça vai sendo montado, a gente pode perceber a imagem que ele se propunha a montar. Você pode passar a próxima foto. Então, depois de muito se trabalhar, a gente vê um quebra-cabeça montado perfeitamente, apesar das diferenças de peças, apesar das cores diferentes, dos formatos diferentes. Depois de montado e encaixado perfeitamente, a gente consegue perceber a imagem. Essa é a realidade da igreja de Jesus. Nós somos pessoas diferentes, com histórias de vidas diferentes, pessoas com traumas, outras com menos traumas, mas nós somos a igreja de Jesus. E para isso acontecer, como nós falamos aqui, para que a igreja de Jesus cumpra o seu propósito, nós precisamos encontrar o nosso lugar nela, para que esse corpo funcione perfeitamente. E é sobre isso que a gente vai tratar hoje aqui. Paulo fala exatamente sobre isso a partir do verso 11 do capítulo que nós lemos no capítulo 4. Pessoas de aparências e comportamentos diferentes, gerações diferentes, totalmente diferentes, expressando amor umas pelas outras.
crendo e agindo como se cada uma tivesse uma contribuição valiosa e preciosa a oferecer no reino de Deus. Isso é a imagem que Jesus quis estabelecer quando ele esteve entre nós. É um cenário muito fácil de se imaginar. Imagina uma igreja funcionando perfeitamente, porém, muito difícil de reproduzir. Uma imagem fácil de imaginar, porém muito difícil de ser reproduzida. Inevitavelmente, as razões para as pessoas diferentes são questões de origens, culturas, prioridades. A nossa igreja, às vezes, parece melhor se ela é mais parecida conosco. E aí a gente vive nessa saga de procurar uma igreja que mais se assemelhe comigo. Uma igreja que seja tão culta quanto eu, um pastor que tenha uma formação tão semelhante que a minha, uma igreja onde pessoas são economicamente parecidas comigo. Me perdoa, mas isso não é viver igreja. Viver igreja é exatamente estar reunido com pessoas, convivendo com pessoas que nos dão trabalho. A igreja de Jesus é formada pelos malas, é formada pelo cara que lhe pede dinheiro emprestado e esquece de pagar, e você precisa lá lembrar ele, exortar e etc. A igreja de Jesus é formada por gente que dá trabalho mesmo, pelos sem noção. Isso é a igreja de Jesus, e a nossa missão não é fazer com que a igreja se torne mais parecida comigo ou mais parecida com seu líder. A nossa missão é que nós nos parecemos com a igreja, especialmente nesse aspecto, a unidade. Sem unidade nós não vamos conseguir cumprir a nossa missão. Se nós vivemos em uma sociedade que não vive de forma saudável, perceba, nós estamos vivendo guerras e mais guerras, ninguém se suporta mais. Eu não aceito mais a opinião de uma outra pessoa que se diverge da minha. Nós estamos vivendo esse caos. E Jesus nos convida a, dentro da igreja, sermos exemplos de unidade. Exemplos de unidade. E aí eu tiro a primeira lição do texto. Paulo começa falando no capítulo 4 que, antes de mais nada, nós somos todos iguais. Nós somos todos iguais no que diz respeito à nossa identidade. Em muitos aspectos, todos nós, enquanto cristãos, somos parecidos. O problema é que a gente não gasta tempo parando para perceber a semelhança que é ou que tem o meu irmão. E aí a gente tem dificuldade de respeitar essas diferenças. Nós compartilhamos a mesma identidade. Olha o que ele fala no capítulo 4, verso 1 de Efésios. Portanto, ele está resumindo ou começando uma nova ideia a partir dos 3 primeiros capítulos do livro. Como prisioneiro do Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Às vezes a gente pensa que Paulo está dizendo aqui, vivam de modo digno do chamado que receberam. Parece às vezes que Paulo está dizendo aqui, cara, por favor, seja honesto, dê bom testemunho no seu trabalho, pregue a palavra de Deus. Mas Paulo está falando aqui que esse chamado e que nós precisamos viver de modo digno é acerca da unidade. Perceba que após ele trazer a ideia de que nós precisamos viver dignamente a partir do chamado que nós recebemos, ele continua a ideia. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz, pois há um só corpo, um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé,
um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. A cada um de nós, porém, Ele concedeu uma dádiva, um presente, um dom, por meio da generosidade de Cristo. Assim como uma pessoa é formada de corpo e espírito, o apóstolo nos lembra que a igreja, apesar de suas muitas diferenças, é um único corpo, habitado por um único espírito. A ênfase na unidade em Cristo reforça que todos compartilhamos uma esperança em comum, uma identidade coletiva. É sobre isso que nós devemos nos esforçar. Eu não preciso me esforçar para tentar convencer o meu irmão que a teologia que eu acredito é melhor que a dele, ou que o ensino bíblico que eu aprendi é melhor que o dele. O nosso trabalho não é convencer o meu irmão que algumas doutrinas estão fora daquilo que eu acredito. O nosso trabalho enquanto igreja é nos unirmos em um só espírito para que todos estivemos focados em Cristo, que é o cabeça. O meu trabalho deve ser chegar com o irmão Léo e dizer: Léo, Cristo está ali, vamos olhar para Ele. Alexandre, Cristo está ali, vamos olhar para Ele. A nossa missão enquanto igreja é um incentivando o outro a olhar para a nossa esperança. Apesar da nossa diferença, nós temos uma única esperança, que é Jesus. Eu espero que você não tenha esperança no próximo presidente, que você não tenha esperança no próximo presidente dos Estados Unidos, no próximo secretário-geral da ONU. A nossa esperança é Jesus, e a gente se perde no meio do caminho quando nós esquecemos dessa verdade. A nossa esperança é Jesus. Somos a família de Deus, o povo santo de Deus, somos filhos amados do Pai. Lembra da oração do Pai Nosso? Que Jesus nos ensina que nós podemos buscar a Deus em oração a partir das nossas particularidades, mas com uma consciência de comunidade. A Bíblia nos fala que nós pedimos a Deus e não alcançamos porque nós pedimos mal. Muito provavelmente você está clamando a Deus para que Ele atenda às suas necessidades. Experimente orar com senso de comunidade, pensando no outro. O Pai é nosso. O pão de quem é? Nosso também. Jesus nos ensinou que a oração precisa acontecer com um viés de comunidade, de coletividade. Nós podemos sim orar buscando a Deus, clamando ao Senhor pela minha necessidade, mas sempre lembrando do senso de comunidade. Nós não podemos reduzir Deus ao nosso individual. Nós não somos alguém que busca a Deus, que dá ordem para Deus para que Ele atenda as minhas necessidades. Às vezes nós somos ensinados que se a gente encontrar uma igreja legal, se a gente se converter, se a gente virar crente, afinal, está na moda no Brasil ser crente, né? Tem igreja que tem espaço VIP para você ir e tal, a depender do seu poder aquisitivo. A Bíblia nos ensina que Deus não é esse cara que está atendendo aos meus pedidos. Nós podemos orar sim, a partir do meu individual, porém não refém da nossa individualidade. Na verdade, nós precisamos colocar a nossa particularidade a serviço da comunidade. Quantas vezes você orou para Deus pedindo o seguinte: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje na minha igreja, no meu trabalho, para minha família, para minha esposa, para os meus irmãos? A chuva chegando, se afaste aí, vai dar tudo certo, pode juntar no meio.
Muito bem. Logo, logo a chuva passa e vai ficar só esse ventinho. Creiam. Aproveitando, quando eu terminar minha fala, continuem. O Grupo Elos preparou mais 15 canções para tocar aqui até o final do dia. Então fiquem aqui, não saiam, tá certo? Muito bem. Então, nós aprendemos na oração do Pai Nosso exatamente aquilo que Deus ou que Jesus queria exprimir para nós quando Ele nos ensinou. Jesus sempre se colocava na presença de Deus, não reivindicando o seu poder como Deus, mas sempre se colocava a partir da sua missão como filho, buscando a vontade de Deus em favor dos seus irmãos. Que lindo isso! Jesus buscava ao Senhor não clamando a Deus para que o seu poder fosse demonstrado. Jesus, todas as vezes que orava ao Senhor, pedia orientação e discernimento para que a vontade de Deus ficasse cada vez mais clara para ele. Um autor que trata muito sobre aconselhamento, um pastor americano chamado Paul Tripp, ele tem um livro muito bacana que fala sobre aconselhamentos na igreja, sobre como que a igreja precisa cuidar uns dos outros. E ele fala mais ou menos assim acerca disso. Mudança é a agenda de Deus para nós. E Ele quer que sejamos parte disso na vida dos outros. Ele nos comissiona a oferecer esperança e direção na vida um dos outros, participando da obra de redução da dor e da restauração do que está quebrado. Nós precisamos cuidar um dos outros, afinal, nós compartilhamos a mesma identidade. E apesar de nós compartilharmos a mesma identidade, nós também compartilhamos o mesmo testemunho. Paulo fala que existe um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai. Agora é desse lado, para ficar empate, né? A igreja não vai ter trabalho sozinha desse lado. Tudo certo? Muito bem. Esses termos, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, caracterizam o testemunho de todos que verdadeiramente pertencem a Cristo. Nós compartilhamos do mesmo testemunho. O nosso trabalho enquanto igreja é testemunhar a nossa identidade para quem quer que nós tenhamos oportunidade. Nós compartilhamos da mesma identidade, nós compartilhamos o mesmo testemunho, nós compartilhamos da mesma família. Paulo diz que existe um só Deus e Pai de tudo. Ele nos lembra de que apesar das nossas diferenças, incluindo diferenças grandes, de cunho étnico, racial talvez, Paulo estava escrevendo para a igreja de Éfeso, e a igreja de Éfeso, por isso ele trata sobre unidade, estavam vivendo um momento muito conturbado, porque na igreja de Éfeso existiam muitos judeus. Então era uma igreja composta por judeus e gentios. Então, na igreja de Éfeso existiam muitos problemas de ordem doutrinária, por exemplo, porque os judeus acreditavam em uma coisa e os gentios acreditavam em outra, enfim. Paulo estava tratando sobre isso, por isso ele aborda sobre unidade no seu texto. O nosso Pai é Pai de todos, tanto meu quanto seu. A consciência de que nós somos uma só família deve nos levar a honrar e amar uns aos outros. Nenhum pai gosta de ver os filhos brigando, discutindo. É ou não é verdade? Eu lembro que eu tinha aproximadamente 11 anos, 9 para 11 anos, e aí a minha irmã me amava muito. Ela quebrava cabo de vassoura na minha cabeça, ela é mais velha que eu. Ela já me jogou da rede, enfim, eu sou vitorioso desde o nascimento ao ter a minha irmã como irmã.
E aí um belo dia nós brigamos, e aí a minha mãe trabalhava na bodega do meu pai tinha saído, e ela só disse o seguinte: ó, o pai de vocês está chegando. Quando ele chegou, ele foi resolver lá o problema, e me trancou junto com a Alexandra num quarto, estavam todos juntos. Eu não estou dizendo que vocês precisam fazer isso, tá? Meu pai não fez nenhum curso de formação psicólogo falando sobre isso, mas não é para você repetir. Mas ele me trancou junto com a minha irmã no quarto, e o quarto era uma casa antiga, o quarto tinha uma janelinha. E aí a mamãe, ele disse, ó, até tal hora, e só vai sair até tal hora. E eu lembro da cena, minha mãe dando banana amassada pela janelinha da porta para mim e para minha irmã. Funcionou, hoje nós somos grandes amigos. Somos todos iguais porque compartilhamos da mesma identidade, do mesmo testemunho, da mesma família. Nós somos todos iguais porque nós compartilhamos da mesma identidade, do mesmo testemunho e da mesma família. Mas Paulo nos lembra também que nós somos todos diferentes. Capítulo 4, verso 11. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Nessa passagem, Paulo claramente estabelece que Deus concedeu aos membros da igreja dons diferentes em diferentes proporções, assim como deve ser. Uma única pessoa não pode e jamais poderá conduzir a igreja de Jesus. Isso aqui não é uma reunião de eus, mas um encontro de nós. Nós somos todos diferentes, compartilhando da mesma esperança e do mesmo Espírito. Então, a igreja, apesar da sua diversidade, precisa se unir para que nós consigamos cumprir a nossa missão. Além de sermos todos diferentes, precisamos entender que se os membros da igreja têm dons diferentes, sem dúvida há diferença entre os membros da igreja. E essas diferenças muitas vezes nos irritam, não é assim? Temos a impressão de que o mundo e a igreja seriam muito melhores se todos fossem mais parecidos conosco. O que há de errado, então, em querer que a maioria das pessoas seja exatamente como nós? Como considerar as diferenças? Paulo diz que devemos reconhecer que os diferentes dons são derivados da autoridade de Cristo. Foi Cristo que decidiu me fazer diferente de você. E a nossa missão, então, é unirmos os nossos dons e os nossos talentos para o cumprimento da nossa missão enquanto igreja. Efésios capítulo 4, verso 7. A cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva, um presente. Algumas traduções falam de dom, por meio da generosidade de Cristo. Cristo nos deu esses dons pela sua generosidade. Óbvio, então, consequentemente, ele faz com esses dons e dá para quem ele quiser, absolutamente. Por isso as Escrituras dizem, quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Paulo está aqui citando Salmo 68. Notem que ele diz que ele subiu. Por certo, isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior, ou seja, à terra. E aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Nossas diferentes personalidades, capacidades, experiências, elas fazem parte do corpo de Cristo e Deus nos deu da forma que Ele desejou para que a igreja fosse edificada e expandida. Esse é o propósito, essa é a razão pela qual nós somos uma igreja, um corpo unido com diferentes dons. Esses diferentes dons são necessários para que a igreja seja edificada e permaneça de tempos em tempos até a volta do nosso Senhor Jesus. Ninguém tem todos os dons necessários para cada desafio que a igreja enfrentará. O Espírito Santo nos concede, portanto,
dons diferentes para propósitos diferentes na igreja, a partir da sua agradável vontade. A clara mensagem... Obrigado, gente, obrigado. Fiquem à vontade. Muito bem, vocês vão receber mais da unção aí, fiquem tranquilos. Muito bem. A clara mensagem é que Jesus tem um domínio sobre o céu e sobre a terra, e tem autoridade para conceder os dons absolutamente para quem Ele quiser. Por fim, Paulo diz que nós devemos reconhecer que os dons diferentes não servem para o nosso propósito. Eles servem ao propósito de Cristo. Olha o que o texto fala no versículo 12, no capítulo 4. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo. Paulo diz, portanto, que Cristo concede dons para que sua obra seja realizada e sua igreja edificada. Nós precisamos aprender a reconhecer os nossos dons e reconhecer o dom do outro, para que a igreja de fato consiga cumprir a sua missão. Cristo não quer que utilizemos nossos dons em benefício próprio, nem que deixamos inativos. Nós devemos usá-los para edificar o corpo de Cristo. Qual é o seu dom? Qual é o seu dom? O que você sabe fazer? Imagina uma igreja onde todos conseguem, ou pelo menos a grande maioria, consegue servir. Eu falo isso aqui sempre que eu tenho oportunidade. Se de fato nós, enquanto igreja, estivéssemos cumprindo a nossa missão, esse lugar estava cheio todo domingo, porque eu não perdi a oportunidade de convidar alguém, de chamar alguém para ouvir da palavra do Senhor, para sentir esse vento, para sentir essa chuva. Nós precisamos nos perguntar se a nossa missão está sendo cumprida. Você sabe por que isso é importante, meu irmão? Presta atenção, porque simplesmente a sua vida não é sua. A nossa vida não nos pertence. Olha o que João, no capítulo 5 de Apocalipse, no verso 9, diz: e entoavam um cântico novo com estas palavras: tu és digno de receber o livro e abrir os selos e lê-lo, pois foste sacrificado e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Nós fomos comprados pelo sangue de Cristo, um preço muito alto. Portanto, a sua vida não te pertence. Você sabe por que às vezes a gente fica tão angustiado, ansioso com a vida, às vezes insatisfeito, infelizes? Simplesmente porque a gente acha que a nossa vida é nossa. E aí a gente trabalha incansavelmente para conquistar os nossos sonhos, a gente trabalha incansavelmente para criar nossos filhos, para educar nossos filhos, e a gente esquece que essa vida aqui na terra é passageira. E aí parece que nós estamos correndo atrás do vento, como diz Salomão. E aí a gente continua cada vez mais insatisfeitos e infelizes. Por quê? Porque nós estamos vivendo a partir das nossas necessidades. Nós não perguntamos para o nosso dono, para o nosso Senhor,
O que o Senhor quer que eu faça? Qual é a sua missão para mim? No momento em que eu e você entendermos que a minha vida não é minha, a sua vida não é sua, e começarmos a viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, a nossa vida vai fazer muito mais sentido. E então nós vamos edificar a igreja e o nome de Jesus será glorificado. Saia daqui hoje orando ao Senhor, clamando ao Senhor, para que Ele revele ao seu coração qual é a sua missão. Qual é a sua missão? O que você precisa e deve fazer pela igreja, para a igreja, através da igreja? Cada um de nós pertencemos a Deus e a igreja é de Deus. Lembramos disso, nós fomos comprados por um preço muito alto para cumprir um propósito. Efésios 4:13, qual é esse propósito? A unidade. A unidade, nós só vamos cumprir a nossa missão enquanto igreja se nós estivermos unidos. Verso 13, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Nós precisamos avaliar se nós estamos cumprindo a nossa missão, se os nossos irmãos estão cada vez mais parecidos com Cristo. Obviamente isso precisa começar por mim. Eu estou cumprindo a minha missão enquanto um membro desse corpo, eu preciso me perguntar se eu estou vivendo cada vez mais parecido com Cristo. Se isso não está acontecendo, nós não estamos cumprindo a nossa missão. Nós vemos aí que a tradução NVT fala que nós precisamos trabalhar para que a gente chegue à completa medida da estatura de Cristo. Outras traduções vão dizer sobre a medida da plenitude de Cristo. A plenitude de Cristo, portanto, se refere à sua influência transformadora sobre o mundo, por meio da igreja que é o seu corpo. Eu estava preocupado com o tempo, mas ninguém vai embora, né? E eu vou seguir aqui, tá bom? Muito bem. Deus é maravilhoso, perfeito. Para que vocês não se enjoassem de mim, vocês vão ficar agora obrigados a me ouvir aí. Muito bem. Verso 23, Efésios 1. E a igreja é o seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em todas a parte. Efésios 3:19. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Olha esse texto. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Se eu não experimentar esse amor enquanto igreja, eu perco a oportunidade de ser enchido ou de ser cheio da plenitude de Cristo. Só é possível que nós vivamos de forma plenamente satisfeita se nós tivermos a oportunidade de experimentar o amor que deve estar ou que deveria estar presente na igreja de Jesus. A igreja de Jesus é maravilhosa, meus irmãos. Quantos relatos nós ouvimos aqui na nossa comunidade de irmãos se juntando para pagar a conta de energia do outro, de irmãos se juntando para fazer o mercantil do outro irmão. Isso é igreja. O problema é que a gente está muito mais preocupado em receber. Essa palhoça chata fica molhando a gente. Eu prefiro ir para uma igreja que tenha ar-condicionado. Canudos é muito distante. Eu tenho dificuldade com transporte. Eu vou para uma igreja que seja mais church. Eu preciso de um lugar onde eu seja servido. Se nós não entendermos, amém, Senhor, Deus tirando nossa foto para registrar esse momento, amém. Nós precisamos entender que a minha missão na igreja é servir.
e não sermos servidos. E o texto continua: toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar, presta atenção, se nós cumprirmos a nossa missão de viver em unidade e amor, olha o que Deus promete para nós. O seu grandioso poder que atua em nós é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém? Amém. Que nós vivamos isso. Então a intenção de Cristo é que a igreja expresse verdade em amor, para que todos cresçam nos propósitos, isto é, que a igreja consiga cumprir a sua missão, daquele que é o cabeça, não apenas da igreja, mas de tudo. Efésios 1:22, Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo, e o fez cabeça de tudo, para o bem da igreja. Nós nunca teremos paz na igreja, enquanto não reconhecermos que Deus reuniu pessoas diferentes, com dons em níveis de maturidade diferentes, não apenas para nos santificar, mas para edificar a sua igreja de modo como somente Ele sabe fazer. Meu irmão, a igreja não existe para nossa satisfação. A igreja existe para nossa santificação. Você nunca vai encontrar uma igreja que você esteja plenamente satisfeito. Nunca, porque esse não é o propósito da igreja. A igreja tem como missão tornar os seus membros cada vez mais parecidos com Cristo. Então nós somos todos iguais, porque nós compartilhamos da mesma identidade, do mesmo testemunho, da mesma família. Nós somos todos diferentes porque Deus quis assim. Ele colocou em nossas vidas dons e talentos diferentes para que a igreja toda seja edificada. E a última verdade que eu encontro no texto é que nós somos todos dependentes. Como diria o poeta, é impossível ser feliz sozinho. Efésios 4, verso 15. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é o cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Embora cada cristão seja diferente, dotado, todos nós precisamos depender do Salvador, buscando a nossa força nele e buscando o nosso propósito nele. Eu não sei se você está, mas eu estou muito apavorado com a inteligência artificial. Mas aí eu resolvi fazer alguns testes, eu tenho usado, tentando usar de forma saudável, e aí eu coloquei esse texto na inteligência artificial e pedi para ela criar uma imagem. E ela criou essa imagem para mim. Olha que bonito. Isso é igreja. Imagina Jesus sendo o cabeça e todas as pessoas construindo esse corpo, cumprindo a sua missão. Meus irmãos, a promessa de Deus para a igreja dele é que ninguém vai conseguir parar a igreja. As portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja. Eu pedi muito perdão a Deus nesses dias. Você sabe que a gente está passando por algumas mudanças e por muitas vezes o meu coração ficou temeroso. Será que nós vamos conseguir? Será que a Ibava vai continuar de pé? E a palavra que Deus colocou no meu coração foi exatamente essa: não depende de mim,
não depende do pastor Ricardo, não depende do pastor Jofre, não depende de você, a igreja é dele. E o nosso papel é simplesmente entrar nesse corpo, fazer parte desse corpo. Essa imagem, então, representa uma grande advertência para nós, para que a gente evite o forte instinto humano de tentar realizar a obra de Deus pelas nossas próprias forças e exercer os dons divinos sem depender do nosso Salvador. Nós precisamos entender que todos nós somos dependentes de Jesus e todos nós somos dependentes uns dos outros. É fácil trabalhar tão duro para sustentar a nossa família que negligenciamos a oração. Quantas vezes você deixou de orar porque você estava resolvendo alguma coisa do trabalho, respondendo as mensagens do WhatsApp ao longo de todo o dia? Às vezes a gente está tão preocupado com o nosso sucesso que nós esquecemos a palavra de Deus. Eu quero ler um livro que vai me ajudar a ser mais business, a ter mais alta performance. Não que isso seja ruim, mas nós só não podemos negligenciar a palavra de Deus. Quantas vezes nós estamos tão ocupados em assegurar o desempenho dos nossos filhos, que nós menosprezamos o cônjuge que Deus nos deu para nos apoiar, nós nos tornamos tão acostumados a depender dos nossos dons, do nosso dinheiro, do nosso currículo, que a gente esquece daquele que nos deu absolutamente tudo. O nosso dinheiro, a nossa família, os nossos recursos, o nosso sustento vem do Senhor. Percebe como o nosso egoísmo às vezes nos cega e a gente esquece de devolver tudo isso ao Senhor de alguma maneira. Os dízimos e as ofertas é uma das formas apenas que nós temos de devolver para Deus aquilo que Ele nos deu. Não existe bem mais precioso na minha vida e na sua vida do que o tempo. Vocês pararam para pensar? O tempo está passando. Nós jamais vamos viver o dia 26 de abril de 2026 novamente. O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Nós estamos devolvendo para o Senhor o nosso tempo? João 15:5, lembre disso. Eu sou a videira, vocês são ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Nós somos dependentes de Jesus, mas também nós somos dependentes um dos outros. A gente precisa lembrar disso. Efésios 2:22, por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Eu e você somos a expressão do amor de Cristo para os outros, e os outros são expressão de Cristo, do amor de Deus para mim. A comunidade da igreja funciona porque nós somos chamados a contribuir com amor e não apenas a consumir amor. O convite de Deus para nós é que nós aprendamos qual a melhor forma de nós amarmos o nosso próximo. Nós precisamos contribuir por meio do amor e não apenas consumir amor. As comunidades espirituais para as quais Cristo nos chama não existem meramente para nos servir, mas para serem servidas por nós em amor mútuo. Nós crescemos e amadurecemos à medida que cada parte cumpre a sua missão. Você tem ideia do impacto da sua vida na vida de outra pessoa? Positivamente ou negativamente? Nós estudamos isso na psicologia. Nós somos seres sociais. Nós somos muito sensíveis a reforço social. A gente se preocupa muito com o que os outros acham sobre mim, não é assim? Por isso que a gente compra o carro que a gente não pode, com dinheiro que a gente não tem, para tentar agradar o outro, para permitir que o outro fale alguma coisa sobre nós. Nós temos muito impacto sobre a vida do outro, e o convite de Jesus foi isso que ele fez durante os seus 3 anos de ministério.
Jesus incansavelmente amou 24 horas por dia, ininterruptamente. Por isso que nós estamos aqui. Nós podemos impactar a vida do nosso irmão. Isso aconteceu comigo. Eu fazendo essa mensagem, né, durante a semana, eu lembrei muito de um grande amigo meu. E aí hoje eu entrei em contato com ele para fazer esse agradecimento, e ele inclusive me falou que também passou o dia inteiro pensando no que nós vivemos lá em Parintins, no Amazonas, durante a nossa adolescência. Meus pais estão aqui, o Marcelo, que é um primo meu de Manaus, que se mudou para cá recentemente, conhece o Tiago. O Tiago foi a primeira pessoa que me falou a respeito de Jesus. Eu li a primeira vez a Bíblia, papai vai lembrar, através do tio Antônio. Eu tinha alguns anos, ele foi visitar Parintins, ele me mostrou Efésios capítulo 6, verso 1. Filhos, obedecei vossos pais no Senhor. Mas eu aprendi mesmo a primeira vez sobre a Bíblia, sobre Jesus, através do Tiago. O Tiago investiu na minha vida, ele era um vizinho, morava próximo da minha casa, e ele me convidava para ir para a igreja tocar violão. Era essa a estratégia dele. Vamos tocar, vamos tocar, vamos tocar. E a gente foi crescendo juntos. Tem outra foto aí, Sara. Aí, essa foto, a gente mais jovem, essa moça de branco é a esposa do Tiago hoje. Nós fizemos uma viagem para Belém no início da minha juventude e nós conhecemos a Laísa. E aí comecei a ajeitar a Laísa, eu era bom nisso, eu ajeitava a namorada para os meus amigos. E aí eu já estava ajeitando a Laísa e deu certo, ele é casado com ela até hoje, já vão para o segundo filho. E o Tiago hoje é pastor, tem outra foto aí, de uma comunidade em Manaus, uma igreja relevante que o Marcelo conhece. A igreja começou no dia 26 de abril de 2009. Quando eu falei com ele, exatamente hoje, a igreja em Manaus está fazendo 17 anos. Eles começaram com um pequeno grupo de jovens que saíram de Parintins para tentar a vida em Manaus. E aí eles se reuniam, e aí começou a fazer a igreja de Parintins em Manaus. E hoje a igreja está crescendo, ele já tem quase 300 membros, salvo engano, 200 membros, uma coisa assim. E hoje eu liguei para o Tiago para agradecer por ele ter investido na minha vida. Se eu estou aqui hoje, foi porque alguém gastou tempo para falar sobre Jesus para mim. E enquanto eu viver, eu quero fazer isso. Eu quero pregar a palavra de Deus para que as outras pessoas tenham a oportunidade de conhecer esse Jesus que transformou a minha vida. Nós temos essa capacidade de influenciar a vida de alguém. Somos todos iguais, porque a nossa identidade é a mesma, temos o mesmo testemunho, a mesma família. Nós somos todos diferentes, eu acho que tem um gráfico aí. Nós somos todos diferentes, porque apesar dos nossos dons, nós somos usados para o mesmo propósito. Nós somos todos dependentes de Jesus e um dos outros. E o meu convite para você, meu irmão, descubra o seu lugar. Você não é apenas um assistente em algum ministério, você é uma peça vital nesse quebra-cabeça que é a igreja. Eu quero convidar você a abandonar o consumo. A unidade se fortalece quando nós deixamos de ser consumidores e passamos a ser cooperadores. Nós precisamos cooperar. Ajude, ore pela vida do pastor Ricardo, ore pela vida do pastor Jofre, ore pelos ministérios. A igreja de Jesus é sustentada pela sua oração. Nós somos sempre prontos e disponíveis, dispostos a pedir oração. Mas Deus está nos chamando. Esse menino não tem mãe, não? Jesus está nos chamando para que a gente ore pelos nossos irmãos. Olhe para o cabeça. O cabeça é Jesus. Todo o nosso corpo, nosso
crescimento e diversidade só fazem sentido se estivermos ligados a Cristo, que é o centro de tudo. Descubra o seu lugar, coopere para além de consumir e olhe para o cabeça, para Jesus. Não olhe para o pastor Ricardo, não olhe para o pastor Jofre, você vai se decepcionar em algum momento. Eu garanto para você. Mas se você servir ao Deus vivo, olhando para Jesus, jamais o seu coração vai esfriar. Pelo contrário, a gente vai estar cada vez mais dispostos a adorar ao Senhor, autor e consumador da nossa fé. Vamos orar? Vamos aproveitar que está todo mundo juntinho, o Grupo Elos e o Ministério de Louvor já podem vir, nós vamos encerrar. Eu consegui segurar eles, agora a chuva passou, eu não sei se vocês vão conseguir. Viu? Deem o seu melhor. Vamos adorar o Senhor, terminar esse momento aqui louvando ao Senhor. E mais uma vez eu quero te convidar a orar pela igreja. A orar por alguém que precisa conhecer Jesus, às vezes dentro da nossa própria casa. Dentro da nossa própria casa. Nós precisamos entender que Jesus é o centro da nossa vida. Jesus é o centro da nossa vida. Tem exatamente 23 anos que eu oro pelo meu pai e pela minha mãe, para que um dia eles conheçam a Jesus. 23 anos. E quero continuar orando por eles, para que um dia eles conheçam esse mesmo Jesus que inunda o meu coração. Às vezes não é no nosso tempo, não é do nosso jeito, não é da nossa maneira. O nosso trabalho é orar e pregar a palavra. Faça isso, faça isso.